nosso seminário de hoje o companheiro Jorge Luiz Sotomayor e o companheiro Antônio Carlos Cordeiro, diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Agradecer desde já a presença dos dois companheiros. Vânia, esse fio tá bem esticado. Reiniciou, ele desligou. Agora está fazendo configurações. Olá, gente. Oi. Porque estava também no convite o representante da CSP com o Lucas. Eu conversei com o pessoal da Comissão Estadual, então não consegui garantir ninguém. Vai ter o congresso da Central no outubro e está todo mundo muito envolvido com a questão do delegado. Tá conseguindo? Bom, gente, bom dia a todas e todos. Primeiro, perdão pelo grande atraso, né? É que as coisas estão meio complicadas na vida de todo mundo. Enfim, a correria não está fácil. Falar rapidamente sobre a reforma trabalhista já não é mais. Primeiro é importante destacar que já não é uma proposta de reforma, né? Já é uma lei, a Lei 13.467, que foi aprovada e, portanto, nós temos que falar então agora da existência concreta de uma lei. Está um pouco baixo. Está um pouco baixo. Da existência concreta desta lei, a Lei 3.467, e o que ela pode repercutir na realidade da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. E falar 20 minutos do que representa esta lei é um tempo muito pequeno, mas também não teria um tempo suficiente. O tempo suficiente seria lá 4 dias conversando especificamente e para se ter uma noção do problema que constitui esta lei. Para que nós possamos compreendê-la totalmente, precisaríamos ficar aqui alguns dias conversando, né, explicando e debatendo. E ela foi aprovada sem que nenhum tipo de conversa mais profunda sobre ela tivesse havido, né? Os trabalhadores, a classe trabalhadora em geral, não participou desse debate, não foi chamada, na verdade, a participação desse debate, e a votação realizada no Congresso Nacional foi a toque de caixa exatamente para que não se conseguisse perceber o tamanho do problema que esta lei, agora a lei, traz para a classe trabalhadora. O projeto de lei se apresenta no Congresso Nacional no final de dezembro de 2016, alterando 7 artigos da CLT, e começa a tramitar concretamente no Congresso Nacional em fevereiro de 2017, ainda com essas mesmas alterações de 7 artigos na CLT, e é concluída a votação, concluída, digamos assim, as discussões nas comissões do Congresso em abril de 2017, discussões todas elas que foram pautadas sobre o que representava o projeto apresentado lá em 2016, ou seja, as 7 alterações: trabalho intermitente, negociado sobre legislado, algumas questões específicas, pouquíssimas questões específicas que foram as debatidas nas comissões do Congresso, da Câmara dos Deputados, e tratando exatamente só disso. Mas o projeto final, o relatório final, trouxe mais de 200 alterações da CLT,
isto em abril de 2017, sem que ninguém tivesse consciência do que fosse este projeto na totalidade, e foi, na sequência, aprovado em regime de urgência, sem nenhum outro debate, sem nenhuma outra discussão, e depois chegou ao Senado Federal também, novamente aprovado o regime de urgência, ou seja, concretamente de abril até julho, né? Esta lei foi aprovada sem nenhum debate concreto com a sociedade em geral, sobretudo com a classe trabalhadora, um projeto que altera profundamente as relações de trabalho no Brasil, né? Para se ter a noção do tamanho da ilegitimidade democrática que está embutido neste processo, nesta lei. E agora o que nós estamos verificando, não só neste evento, como vários outros eventos no Brasil inteiro, em alguns deles eu tenho participado, são pessoas que querem saber o que foi alterado, né? São pessoas que querem saber o que foi alterado, trabalhadores, trabalhadoras, advogados, advogadas, juízes que não conhecem o teor da lei. Ontem mesmo à noite, e um motivo do meu atraso, fiquei preso lá em Jundiaí, preso no sentido que meu carro ficou apreendido, né, no estacionamento, e eu tive que voltar então de ônibus, de madrugada, foi uma coisa um pouco complicada. Em um evento de advogados e advogadas lá em Jundiaí, uma sala com o dobro de pessoas que tinham aqui, mas todos profissionais do direito, atuantes, advogados atuantes, militantes lá de Jundiaí. E eu perguntei a eles, quem já leu a Lei 13.467? 2 levantaram a mão. Então, vamos ter a noção do quanto as pessoas não sabem o que está acontecendo, o quanto foi deficitária a participação democrática para a aprovação de uma lei que altera profundamente, como eu disse, as relações de trabalho no Brasil. E aí então as pessoas, e agora o que vai ser, né? Eu disse, 20 minutos para mostrar o que representa é muito difícil, porque eu posso apontar alguns aspectos, mas esses alguns aspectos são pouco diante da totalidade. Então nós podemos falar do problema, por exemplo, da terceirização, da ampliação da terceirização que está trazida aqui neste projeto, que pretende a possibilidade da terceirização da atividade fim. Isto por si só já seria uma grande derrota para a classe trabalhadora, né? Porque a terceirização ampliada, ou a terceirização em si, ela permite a pulverização da classe trabalhadora, dificulta a sindicalização, dificulta a compreensão dos trabalhadores enquanto classe social e estabelece uma lógica de concorrência entre os trabalhadores pelos postos de trabalho efetivos, que passam a ser quase que, digamos, privilégio ter emprego efetivo, embora muito mais do que direito, né, de uma perspectiva de organização social. E a gente tem verificado o quanto isso na Universidade de São Paulo e tanto nas administrações públicas, o quanto a ampliação da terceirização, o avanço da terceirização representa dificuldades do ponto de vista da organização coletiva, do ponto de vista da luta sindical, do ponto de vista de melhores salários, porque tem sempre as possibilidades, por exemplo, na hora que for fazer uma greve, o serviço continua sendo realizado por trabalhadoras terceirizados, né? E sempre essa perspectiva de quem está empregado não querer se envolver em uma luta de greve para melhores condições de trabalho, com medo do que possa acontecer, né, de perder o emprego, e visualizando também quem está em piores condições, né? A terceirização precariza, a terceirização discrimina, a terceirização torna o trabalhador um ser invisível, enfim. E essa lei vem e disse que a terceirização pode ir para todas as atividades, em qualquer nível de emprego ou qualquer setor econômico. Aí a gente precisa refletir o quanto também
se concebeu isso, ou seja, se permitiu que se chegasse a esse ponto, né? Porque a classe trabalhadora foi permitindo a terceirização em certa medida, né? Aceitando o argumento econômico de que terceirizar alguns setores era melhor do que não houvesse, melhor do que desemprego. E não é o caso aqui, por exemplo, do Sintusp, que sempre lutou, se colocou contra a terceirização, tal qual, mas convenhamos que a classe trabalhadora como um todo admitiu, né, a tal terceirização da atividade meio, e essa terceirização para a atividade meio foi a porta aberta para agora a terceirização da atividade fim. Outro ponto da reforma é o negociado sobre o legislado, sobre um argumento de que negociar com liberdade para negociar permite melhores condições de trabalho, mas a gente sabe que não, efetivamente, ainda mais se você coloca uma situação de sindicatos fragilizados com a terceirização, com o trabalho intermitente, com um nível altíssimo de desemprego. Então, a organização coletiva, dentro dessa perspectiva, ela tende, mesmo agindo coletivamente, a ser coagida, né, a aceitar piores condições de trabalho, sob o argumento de que pior do que as piores condições de trabalho é o desemprego. Sendo que essa reforma, é muito interessante perceber isso, essa reforma vem e amplia as possibilidades de negociação coletiva para a redução dos direitos, embora não diga isso expressamente, e sob a retórica de que isso está fortalecendo a atuação do sindicato, mas ao mesmo tempo retira expressamente o sindicato de diversos momentos importantes da vida dos trabalhadores, como na mais importante, da perspectiva não da atuação, digamos assim, do serviço público, mas na vida das relações privadas de trabalho, né? Retira o sindicato da negociação necessária para haver dispensas coletivas. Essa reforma permite dispensas coletivas de trabalho sem participação do sindicato e, ao mesmo tempo, convoca o sindicato para atuar nas negociações coletivas para a redução de direitos para baixo da lei, ou seja, confere ao empregador o poder de dispensar coletivamente os trabalhadores, sem negociar com o sindicato, para que este poder sirva como um argumento de ameaça para que o sindicato aceite piores condições de trabalho, sob pena de promover dispensas coletivas, né? Cria junto com isso com tudo isso a figura do trabalho intermitente. Então, pessoas que vão poder ser contratadas para trabalhar em horários inespecíficos, em dias inespecíficos, conforme a demanda e conforme a necessidade do empregador. Então, pessoas que vão ficar praticamente 24 horas vinculadas ao trabalho, sem estarem trabalhando, porque poderão ser chamadas a qualquer instante, ainda que haja uma antecedência, né? Você vai ser chamado daqui a alguns dias, mas pode ser chamado a qualquer hora e em qualquer dia, ou não ser chamado, né? E que para alguns é uma grande vantagem, né? É uma grande vantagem não ser chamado, porque a pessoa pode trabalhar em outro lugar, mas se o outro lugar também ela não tem garantia de que pode ser chamado, o não ser chamado não é garantia, não é benefício algum, é insegurança, incerteza. E insegurança e incerteza, inclusive quanto que vai ganhar por mês, quanto que vai trabalhar, né? Sendo que essa lei, dentro dessa perspectiva, permite até que a pessoa, trabalhando poucas horas por mês, receba menos que um salário mínimo. Enfim, são 200, gente. A gente ficasse falando aqui sobre todas as alterações, são 200 alterações, uma a uma, que vêm para fragilizar a classe trabalhadora. De certo modo, a gente pode falar sem exagero, né? É uma reforma que vem para colocar a classe trabalhadora de joelhos perante o capital, ao qual se conferiu poder
por meio do direito. É interessante porque a gente visualiza o direito do trabalho, historicamente foi assim construído, concebido também como resultado de luta da classe trabalhadora, como conquista, né? Então, o direito do trabalho, os direitos trabalhistas, são limites que se impõem ao poder do capital, né? Em favor dos trabalhadores, dentro de uma perspectiva não revolucionária, que se diga, né? Direitos que se colocam nessa perspectiva de limite para garantir aos trabalhadores condições melhores de trabalho, condições de cidadania, condições, inclusive, de exercício de poder, de ação política para melhores condições de trabalho. Então, é um direito que estabelece uma possibilidade de antagonismo, né, dos trabalhadores frente ao capital, compensando esta desigualdade econômica. E o que se verificou nessa reforma é uma espécie de vingança. Se a gente olhar bem para o que representa a reforma, ela é uma vingança do capital, do grande capital, aproveitando do momento político estabelecido no país, uma vingança para, digamos assim, mostrar aos trabalhadores quem efetivamente detém o poder. E o direito aí colocado por esta reforma é um direito para o empregador. É uma inversão da lógica do direito do trabalho, porque é um direito que vai ser utilizado para o empregador para impor ameaças aos empregados, para impor condições menos favoráveis aos empregados. É um direito que vem fortalecer o poder do capital sobre o trabalho, né? É uma inversão completa. Então, por isso que eu disse, o que representa essa reforma trabalhista é uma coisa muito forte, e que as pessoas às vezes ficam querendo saber assim, mas o que vai acontecer com a minha hora extra? O que vai acontecer com o intervalo para refeição e descanso? São questões pontuais que são difundidas, debatidas, né, na mídia. As pessoas ficam preocupadas com aquelas questões pequenas, mas no grosso, no cômputo geral, a classe trabalhadora foi colocada de joelhos, concretamente. E como se vai reconstruir isso? Aí que tem uma questão importante que a classe trabalhadora precisa perceber. Como que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é que, do ponto de vista jurídico, serão derrotas umas atrás das outras, né? Um enfraquecimento da classe trabalhadora, e não se pode acreditar que será por via do judiciário, com as ações, com as possibilidades de interpretação, essa coisa de resistência, porque existem muitas inconstitucionalidades na lei, existem muitos ferimentos, digamos assim, aos preceitos internacionais de direitos humanos, etc. Enfim, são debates jurídicos que podem ocorrer e ocorrerão a propósito desta lei, mas enquanto esses debates jurídicos estivessem travados lá no judiciário, etc., na vida concreta, ali no dia a dia, os trabalhadores e as trabalhadoras estarão sofrendo cotidianamente pressão, assédio, né? Essas questões do assédio moral, de dano moral nas relações de trabalho, isso tende a aumentar muito, porque se a relação de trabalho já é uma relação de poder, né, do capital sobre o trabalho, com os limites do direito do trabalho, o assédio já ocorria. Agora você imagina com o empregador tendo a noção clara de que o poder lhe foi conferido completamente, né? De que ele pode chegar para os seus trabalhadores, todos eles, e dizer assim, olha, ou vocês aceitam o que eu quero, já que vocês nem têm sindicato mais, né? Porque já são todos terceirizados, trabalhadores intermitentes, né? Ou vocês aceitam trabalhar 12 horas por dia, sendo que a lei permite que esse trato seja feito individualmente, sem participação do sindicato, por exemplo, ou vocês aceitam isso, ou eu mando todo mundo embora, ou eu terceirizo todo mundo, eu faço... E as pessoas vão dizer, como elas vão reagir a isso? Né? Entrando com uma ação na justiça para pleitear o dano já experimentado, e aí recuperando, possivelmente, talvez, sabe-se lá, 5 anos depois, uma ação, uma reparação. O próprio processo é danoso, o próprio processo é doloroso, né? A demora, a incerteza. Então, há uma gravidade muito grande neste momento em que a classe trabalhadora, por essa reforma, foi colocada de joelhos.
foi colocada assim, na possibilidade concreta de uma submissão plena. Então a reação precisa existir na perspectiva da classe trabalhadora de não aceitar o que representa esta lei. Não aceitar do ponto de vista de uma reação política, do ponto de vista de uma atuação que seja, por exemplo, não fizemos antes, por isso ou por aquilo, não houve a greve do dia 30, essa coisa toda, porque as centrais, aquilo, não adianta ficar pensando mais nisso, né? Ainda há tempo, né? Ainda há tempo de reagir, ainda há tempo de reverter, e não haverá tempo de reagir e reverter pensando na eleição de 2018. Nós vamos eleger deputados melhores, senadores melhores, um presidente melhor em 2018, isso vai ser revertido. Desculpem, não será, né? E desculpem, não será revertido, e se não houver reação, será pior. Porque a reforma é ruim, é trágica para a classe trabalhadora, desculpem falar a verdade, né? Mas se a reação não houver, ela será peixe pequeno diante do que vem pela frente, né? Diante do que vem pela frente, se a reação não houver, e cada vez os passos estão sendo dados, porque o grande capital, percebendo que a gente ainda é país, que a gente ainda é colônia, que a gente ainda está aceitando fortemente, facilmente, melhor dizendo, a se submeter aos interesses do grande capital internacional que mandam tudo aquilo, capital financeiro, e nós não reagimos, quanto mais nós ficamos submissos, mais eles avançam. E nós temos muito para piorar nessa perspectiva, né? O Brasil não é essa desgraça toda que se diz. O Brasil tem muitas questões importantes, muitas instituições importantes. Nós temos muitas coisas boas, né? E que isso tudo pode estar em risco. Então eles avançarão, e avançarão como? Avançarão destruindo a educação pública, avançarão destruindo a saúde pública, avançarão destruindo a previdência social pública, avançarão destruindo as instituições, a justiça do trabalho, né? Avançarão destruindo tudo que resta de um pouco de nação brasileira, né? E os servidores públicos serão, como vocês estão vendo, a bola da vez, já vem na sequência acabar com o serviço público, acabar com o Estado brasileiro. E toda essa discussão, toda essa retórica aí, né? Precisamos acabar o Estado, do Estado mínimo, o Estado que vai ser, que causa danos, que causa custos. Eles querem acabar com o Estado brasileiro para deixar isso aqui como terra de ninguém, né? E aí nós vamos exercer cidadania como? Né? Diante da Claro, diante da Vivo, diante da Ambev, do grande capital coordenando a vida nacional, grande capital que não é nacional. Vão acabar com a Petrobras, na sequência, tudo isso é para acabar com a Petrobras. A questão do petróleo é muito importante, há que se perceber isso. Então não está acontecendo nada por acaso, né? E tudo que se apresenta é retórico, para que a gente vá aceitando condições que são ruins, sob a perspectiva de que existe algo que seja pior. Mas cada coisa que a gente aceita ruim, o pior vai se construindo. E nós estamos acompanhando isso aqui na Universidade de São Paulo há quantos anos? Falando, olha, a coisa vai piorar se a gente não reagir, e a Universidade de São Paulo só está piorando, né? Então, nós estamos num momento crucial da nação brasileira. Eu já nem vou falar apenas da perspectiva da classe trabalhadora, né? Aí pensando na perspectiva de nação brasileira mesmo, assim, olha, um momento crucial de ou reagir e preservamos e tentemos avançar na perspectiva do que é uma nação brasileira, ou a coisa vai aprofundar muito do ponto de vista da destruição total. Isso é muito trágico, está exagerando demais. Bom, há 20 anos atrás eu vinha falando isso, que a gente ia chegar nesse momento. Chegamos. As pessoas não acreditaram, né? Não acreditaram nem agora, nesse instante, porque nem leram a reforma trabalhista, nem se importaram, achando que não ia acontecer.
Eu vou por aí afora, eu converso com juízes do trabalho, um monte de juízes. Eles não leram. Eles não se importaram. E agora que vem na sequência, o que é? Vão acabar com a justiça do trabalho. Aí eles, nossa, não sabia que era tão ruim assim. É ruim assim. E se não reagir agora, vem coisa pior. Então, as pessoas ainda estão achando que não é tudo isso. Não, a reforma é boa. Não, a reforma da Previdência tem que vir sim. Porque sabe-se lá. Vamos aceitando. Nós estamos aceitando. E aí, eles não têm limite. Não tem limite, né? E tudo isso está passando da forma como está passando, com o Congresso Nacional, né? Fazendo o quê? Os seus conchavos explícitos, publicados no jornal, anunciados de compra de votos, tudo isso abertamente, e a cidade presidente olha para isso e fala assim, pois é. Tem uns que falam assim, eu cansei, desisto. Como assim cansei, desisto? E vai deixar então tudo isso acontecer? E aí os que ficam reagindo, não, esse sujeito é retrógrado, não quer o avanço da modernidade. Modernidade, entregar o país para as multinacionais, isso é moderno? Bom, enfim, gente, se isso for moderno, vamos ficar atrasados, né, reagindo a esse tipo de coisa, né? Agora, a minha apreensão nesse instante é que eu acho que esse nosso otimismo, né, essa característica, né, brasileira, talvez, de ser um povo alegre, otimista e feliz, parece que está nos traindo, né? Nós precisamos ser um pouco mais angustiados e um pouco mais pessimistas na verificação do que está acontecendo, mas também não é um pessimismo que nos conduza a ai, que desgraça, como eu sou sofrido. Não, né? Que a gente reaja. Enfim, ainda dá tempo de reagir. Sempre é tempo. E eu acho que é isso que eu queria dizer. Enfim, muito obrigado. Obrigado, companheiro Sotomayor. Agora fala o companheiro Carlos Cordeiro. Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas. Eu sou empregado da Caixa Econômica Federal, diretor do Sindicato dos Bancários e membro da direção nacional da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Queria agradecer o convite, para nós, inclusive, é sempre motivo de orgulho estar participando desse debate, principalmente com o companheiro Sotomayor, que a gente conhece o brilhante trabalho que tem feito como professor, como juiz, mas principalmente como um teórico, um debatedor, um palestrante e um lutador contra o retrocesso e principalmente em relação a esse tema da reforma trabalhista. Eu acho que o professor colocou fundamental aí, apesar do tema ser longo, que demandaria um seminário aí de final de semana e talvez fosse insuficiente para compreender cada um dos temas aí que foram objeto de alteração na nossa legislação trabalhista. Mas eu acho que o fundamental é a gente pensar duas coisas. A primeira é como que nós tomamos 7-1 de maneira tão fácil em relação à aprovação da reforma trabalhista, com muito pouco de resistência por parte da classe trabalhadora, por uma alteração tão significativa que ocorreu. O segundo aspecto é como que vai se dar essa resistência. Então, são temas aí que a gente tem que trabalhar. Eu acho que, num primeiro momento, o movimento sindical ficou muito atento, de maneira correta, à resistência contra a reforma da Previdência, que nós, de certa maneira, conseguimos explicar o movimento sindical, quando eu digo nós, o movimento sindical como um todo, as centrais sindicais, as frentes de resistência que estiveram nesse processo,
conseguiram fazer o debate da reforma da Previdência, explicar o que o trabalhador, a trabalhadora, a população estava perdendo. Isso não ocorreu em relação à reforma trabalhista. Nós não conseguimos, do ponto de vista do movimento sindical, explicar para os trabalhadores e as trabalhadoras que iriam perder. Nós percorremos vários locais de trabalho com esse debate, o cara falou, não, mas o artigo 7º da Constituição Federal está garantido. Não vai mexer no salário, não vai mexer no 13º, não vai mexer nas férias, não vai mexer no fundo de garantia, não vai mexer naquele elenco de direitos que estão ali estabelecidos. Vão aprimorar formas de contratação para gerar mais emprego, para gerar mais renda para os trabalhadores. Então esse foi o diálogo que os meios de comunicação, os setores dominantes colocaram. E aí não é fácil enfrentar a Rede Globo, essas rádios populares, todos esses setores, a ampla maioria do Poder Judiciário, dos intelectuais, todo o sistema aí de aparato do Estado burguês justificando a necessidade dessa reforma. Diferente da previdenciária, nós, do movimento sindical, não conseguimos convencer os trabalhadores de que eles estavam perdendo, e perdendo muito em relação à reforma trabalhista. Então, isso é um tema que a gente tem que sempre fazer o balanço, tem a discussão das greves, das mobilizações, mas é importante ver por que nós não conseguimos resistir, impedir que essa lei fosse votada. Um outro aspecto é que nós temos uma estrutura sindical hoje que ela não deu conta dessa resistência no sentido de impedir a aprovação da lei, e pode ser que ela não dê conta da resistência com essa lei aprovada. Nós temos que repensar o nosso modelo de organização sindical. Por que será que nós desprezamos a representação dos trabalhadores terceirizados por tanto tempo? Por tanto tempo. Eu digo pela categoria que eu tenho militância, que é a bancária, que tem pelo menos 25% de trabalhadores terceirizados. Na área da vigilância, na área da limpeza, na área da tecnologia de informação, na área do teleatendimento e outras áreas com menor número de trabalhadores. Mas boa parte das categorias tem esses mesmos trabalhadores terceirizados que não fazem parte das nossas negociações coletivas e nem da nossa perspectiva de organização desses setores. Então, esse trabalhador, muitas vezes encarado como de segunda, de terceira categoria, de certa maneira foi desprezado pelo movimento sindical, e nós temos que fazer um reconhecimento desse fator e não continuar cometendo esse erro. Quem representa esses trabalhadores hoje? São sindicatos cartoriais, sindicatos fantasma, sindicatos que não têm absolutamente nenhuma representatividade e que fizeram que esses trabalhadores sucessivamente tivessem seus direitos rebaixados, completamente rebaixados. Para vocês terem uma ideia, na categoria bancária, um trabalhador que faz serviço de bancário, estou dando um exemplo concreto da Caixa Econômica Federal, tem pelo menos metade dos direitos do trabalhador efetivo da categoria preponderante tradicional bancária. Aliás, bancária, a gente tem até que dizer que essa categoria bancária tradicional ela é uma espécie de categoria diferenciada, porque ela representa 25% dos trabalhadores do ramo financeiro. Os outros setores do ramo financeiro estão todos no trabalho precarizados e não são atendidos pela Convenção Coletiva Nacional do Trabalho dos bancários, que não atende. Hoje, por exemplo, devemos ter 2 milhões de trabalhadores no sistema financeiro e 500 mil bancários atendidos pela Convenção Coletiva Nacional dos Bancários. Outro 1,5 milhão de trabalhadores fazendo esses contratos coletivos, acordos coletivos com sindicatos de cartório, sindicatos fantasma, com direitos extremamente rebaixados. Então isso é uma realidade dos bancários que a gente convive, está trazendo aqui, mas é uma realidade praticamente de todas as categorias sindicais, que a gente tem essa situação do trabalho terceirizado,
que já era difícil, que